Toda grande obra de arte guarda segredos, uma filosofia oculta pulsando em seu cerne. Para desvendá-los, é preciso mais que ver. É preciso entrar na mente de quem a criou, buscar a compreensão profunda de seus dilemas e visões de mundo. Prepare-se para ver além da superfície. Vamos nessa? Nas sombras de uma justiça que não se vê, uma história começa. É a história de Joseph K. A vida dele, uma vida comum, de repente se transforma num pesadelo burocrático, um labirinto de leis que ninguém entende, onde a lógica simplesmente não existe. Essa é a crônica de uma acusação sem fim e de uma busca desesperada por algum sentido no meio do caos. Pense nisso. Imagine acordar numa manhã qualquer e alguém te dizer que você está sob processo. Não te dão uma explicação, não existe um acusador, só aquela certeza de uma culpa que você não entende de onde veio. De repente, a sua casa, o seu trabalho, a sua própria vida, tudo vira as paredes de uma prisão invisível. E é exatamente aqui que a normalidade se quebra. A jornada de Joseph K. começa quando uma força anônima invade a vida dele. Uma acusação que paira no ar, sabe, como uma sombra, sem forma, sem nome, e que transforma o dia a dia dele num campo de batalha existencial. A rotina, aquela rotina cuidadosa de Joseph K., simplesmente se desfaz. A sua identidade, a de um procurador de banco respeitado, é posta em dúvida. E não por provas, não, mas por uma acusação fantasma. A prisão dele não é feita de grades e concreto. É uma teia psicológica, tecida por uma lei que ninguém vê e que o aprisiona dentro da sua própria mente. A culpa de Joseph K. vai muito além da lei dos homens. É uma culpa existencial. É aquela sensação de estar sempre em dívida com um poder maior, inalcançável. Kafka nos convida a olhar para a fragilidade da nossa condição diante de sistemas que nos oprimem, a sentir a agonia de buscar respostas num mundo que, na maior parte do tempo, fica em silêncio. Então, assumindo esse papel de acusado, Joseph K. começa a sua batalha, mas não para provar que é inocente, porque que crime? Ninguém sabe. Ele luta para encontrar um pingo de lógica num universo que virou um enigma absurdo. A luta dele é pela sanidade num mundo que parece ter enlouquecido. E a partir daqui, Joseph K. mergulha ainda mais fundo nesse abismo. O inimigo dele não tem um rosto, é uma máquina, impessoal. Um sistema burocrático que o devora lentamente, pedaço por pedaço. O tribunal de Kafka não fica num prédio só. Ele se espalha, se infiltra em cada canto da vida. É um labirinto de escritórios empoeirados, com funcionários indiferentes e uma hierarquia que parece ir até o infinito, sempre fora de alcance. É um poder que está em todo lugar e, ao mesmo tempo, em lugar nenhum. Intocável. A busca de Joseph K. por justiça é uma viagem ao coração do absurdo. Cada tentativa de avançar só o prende ainda mais num ciclo de frustração. As portas que se abrem só levam a mais corredores, e os funcionários só oferecem respostas vagas, reforçando quão impotente ele é diante daquele sistema. Fica a pergunta: como lutar contra um inimigo sem rosto? Um sistema que funciona numa lógica própria e indecifrável? A jornada de K é um espelho da luta de qualquer pessoa contra as forças burocráticas que governam a vida, mostrando como a busca por justiça pode ela mesma se tornar uma armadilha. No desespero, claro, Joseph K. procura ajuda, mas só encontra predadores. Advogados corruptos, funcionários indiferentes, figuras obscuras que se alimentam da angústia dele, oferecendo falsas esperanças em troca do que lhe resta de dignidade. Cada tentativa de achar um aliado só o afunda mais e mais na solidão. Mas então, no auge da sua angústia, Joseph K. encontra um lampejo de clareza. Não num tribunal, mas numa catedral. Lá, um capelão da prisão conta a ele uma parábola. Uma pequena história que resume a essência de toda a sua luta. Uma história que se tornará a chave para entender o labirinto de Kafka. Naquele silêncio da catedral, as palavras do capelão ecoam como uma sentença. A história que ele conta não é sobre a salvação. É sobre resignação, revelando a verdadeira natureza da lei e o destino de quem ousa buscá-la. A história é sobre um homem do campo. Ele chega aos portões da lei, querendo entrar. O porteiro o impede, mas lhe dá uma esperança. Diz que talvez um dia ele possa entrar. E o homem espera, dia após dia, ano após ano, sacrificando tudo por um vislumbre da justiça que ele acredita merecer. Já no fim da vida, um homem pergunta ao porteiro por que mais ninguém tentou entrar por aquela porta em todos esses anos. E o porteiro revela a verdade esmagadora. Esta porta era destinada apenas a você.
Agora eu vou fechá-la. A justiça que era pessoal e exclusiva permanece para sempre fora de alcance. E através dessa parábola, Joseph K. começa a aceitar sua culpa. Não como o resultado de um crime, mas como uma condição que faz parte de ser humano. Ele percebe que buscar justiça num mundo absurdo não leva a lugar nenhum e que a única liberdade possível está em aceitar o que não se pode compreender. O processo, enfim, chega ao fim. Não com um veredito, mas com uma execução. A jornada de Joseph K. termina exatamente como começou. De forma abrupta, sem sentido e envolta numa escuridão impenetrável. 2 homens descritos como pálidos e gordos chegam para buscar Joseph K. Eles o levam a uma pedreira abandonada. E a burocracia, que antes era tão lenta, tão ineficiente, agora age com uma precisão mortal, selando o destino dele em silêncio. Como um cão, são as últimas palavras de Joseph K. antes de uma faca perfurar seu coração. Um testamento da sua desumanização, a vergonha de uma morte sem dignidade, a aniquilação total de um indivíduo por um sistema que ele nunca chegou a compreender. A morte de Joseph K. não oferece redenção. Não traz respostas. Apenas o silêncio de um universo indiferente. A história dele nos confronta com a possibilidade de que a vida talvez não seja governada pela razão, mas pelo acaso, e que a justiça seja apenas uma ilusão num mundo sem sentido. O processo é mais que uma história, é um espelho. Um espelho das nossas ansiedades no mundo cada vez mais burocrático, mais impessoal. E a pergunta de Kafka ecoa através do tempo. Será que não estamos todos, de alguma forma, vivendo o nosso próprio processo, esperando por um veredito que talvez nunca chegue? E assim, mais uma vez, mergulhamos nas profundezas de uma obra, não apenas para apreciá-la, mas para desvendar a questão filosófica que pulsa em seu cerne. Se você também anseia por essa visão que transcende o óbvio, por mergulhos filosóficos que expandem a mente, então inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nossas próximas análises e juntos continuaremos a desvendar os significados ocultos que a arte nos oferece. Até a próxima!